tinha toda uma perfeição em sua volta. O livro de Ezequiel, capítulo 28, está nos dizendo, através de uma profecia lançada contra o rei Tiro, fazendo um comparativo. Aleluia, Deus. E o autor traz um exemplificamento nos falando de como era a sua aparência. E de cara vemos que ele era coberto de pedras preciosas. E sabemos que no dia a dia e desde a antiguidade, pedras preciosas traz um luxo, traz uma beleza. Além do mais, essas pedras preciosas faziam com que esse anjo, por onde quer que ele voasse, por onde quer que ele pairasse, por onde quer que ele passasse, refletisse um brilho fora do comum. E para você entender, os anjos ele foram criados uma vez antes que Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Deus criando a primeira classe mencionada na Bíblia de anjo. E dentre os anjos Deus separa um por nome de Gabriel, na qual a palavra anjo significa mensageiro. E domina Aleluia, Gabriel, Deus. os anjos como anjo mensageiro, como líder dessa legião. E como não se bastasse, Deus agora pega uma segunda classe de anjo e começa a criar. Glória a Deus. Se destacando arcanjos, que são anjos de guerra. E Aleluia, Jesus. Eu imagino Deus pegando agora um dentre eles, dentre esta legião e esta classe, e separando e colocando o nome deste de Miguel, que significa quem é como o Senhor. É, Como não Jesus. se bastasse, Deus agora pega e cria a terceira classe de anjos mencionada na Bíblia, que são os querubins, que deriva da palavra querube, que significa anjo protetor. Os querubins ele tinha como função primordial no céu e até hoje em proteger a santidade de Deus. Aleluia, Deus. A Arca da Aliança é um dos maiores símbolos bíblicos e um dos mais preciosos objetos do meu evangelho, que os anjos querubins estão sobre as tábuas da lei de Moisés, simbolizando a proteção da santidade de Deus. Aleluia, Deus. Esta classe, Deus separa um como as demais e coloca o nome de Lúcifer. E como não se bastasse, Deus não só define Lúcifer como o anjo mais brilhante do céu, como o anjo mais belo do céu, como o anjo mais reluzente, cujo nome traz o próprio significado de anjo de luz. Deus agora pega o coral celestial que fora criado para a quarta classe de anjos, que são os serafins. Aleluia, Deus. Dia após dia, noite após dia, no céu, santo, santo é o Senhor dos exércitos, compassadamente e não se cansa. É, E Jesus. não se basta Deus dar o nome anjo de luz, não se basta Deus dar toda uma clareza por onde quer que ele passasse. Deus agora coloca o regimento do coral celestial nas mãos de Lúcifer. E como não se bastasse agora, o próprio contexto que acabamos de ler diz que ele andava no Éden. É, Como anjo ele Jesus. sobrevoava no Éden. Ou seja, o Éden foi preparado para o homem. Portanto, Deus ainda não tinha criado o ser humano. Ou seja, não bastava ele ter a melhor voz do céu, não bastava ele comandar o coral celestial, não bastava ele ser o anjo que continha 9 pedras preciosas, o ouro, a sardônica, o topázio, a esmeralda, não bastava. Deus agora coloca a chave da terra nas mãos dele. E o que eu quero voltar e chamar a tua atenção para esse tópico é o seguinte: que este tal Lúcifer tinha tudo para ser um sujeito não ingrato, tudo para ser um sujeito bem agradecido, porque ele tinha um local de destaque no céu. É, Ele era o anjo Jesus. mais lindo, o anjo mais belo, mais perfeito, tinha a melhor voz do céu, tomava conta da terra, porque a Bíblia diz: estava no Éden, jardim de Deus.
E a Bíblia diz agora que não se bastou. Deus coloca a chave da terra nas mãos dele. Glória a Deus, aleluia. E eu volto a atenção sua para o seguinte: que a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. E a Bíblia diz que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus apenas voava sobre as faces das águas, porque não havia onde ele pousar. É, Jesus. Eu imagino aquele anjo belo, com asas, porque a Bíblia diz que os serafins continham 6 asas. Isaías tem uma visão no seu capítulo 6 que diz que os anjos tinham 6 asas, 2 eles voavam, 2 ele cobria os rostos. E a Bíblia diz que eram belos, mas um estava em local de destaque. E a Bíblia diz que este começou a se endurecer. Ele era um querubim ungido para proteger e estabelecer no Monte Santo de Deus, e ele estava lá. Ele estava contemporâneo à própria presença de Deus, diante da própria presença de Deus. Ele tinha acesso ao templo de Deus, ao trono de Deus. Aleluia, Jesus. Mas o próprio livro de Isaías vai dizer que ele não se bastou em ter tudo. Ele endureceu o coração e se voltou contra o seu Criador. É, Deus. Não bastava ele ter a melhor aparência, não bastava ele ser belo, coberto de riqueza. A Bíblia diz que ele pensou em seu coração se voltar contra Deus. E a Bíblia diz que ele pensou em seu coração: irei subir ao monte alto de Deus e guerrearei contra ele, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Se a Bíblia fala e faz questão de dizer que ele diz: subirei ao monte de Deus, ele não estava no céu. E volto sua atenção para que você entenda que ele estava e ele tomava conta do jardim do Éden. E ele disse: eu subirei. E antes mesmo dele subir, a Bíblia é bem clara em dizer que ele rompeu a terça parte dos anjos. Ele conseguiu entrar dentro da mente da terça parte de anjos e desconverteu-a contra o seu próprio Criador. Imagine a iniquidade que este camarada já estava dotado. Imagina o caos que o céu se tornaria se este camarada passasse a assumir a liderança e reinar ao lado de Deus. O camarada que tinha tudo, agora faz com que a terça parte de anjos se rebele contra o seu próprio Criador. E ele pensa no seu próprio coração: eu vou subir, eu vou guerrear contra ele e vou sentar à direita de Deus. Imagine o que a inveja consegue fazer na vida do ser humano. Você sabe o que é essa figura que eu estou falando? Lúcifer. Eu quero que você entenda. Uma vez ele disse: eu subirei e reinarei juntamente com ele. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Antes mesmo dele pensar: eu vou subir, vou sentar ao lado de Deus, me tornarei semelhante a ele. Uma vez que ele viria com fubá, Jesus já estava com o escroto lá esperando ele para batalhar. E a Bíblia diz que ele pensou em seu coração: vou subir, vou guerrear. Ele já tinha nos convertido a terceira parte de anjos. E eu vou voltar para você pela a sua atenção para a numerologia. Uma legião de anjos tinha cerca de 12.000 anjos bons. E a Bíblia diz que ele desconverteu a terça parte desses anjos. Ou seja, de cada 12.000, matematicamente falando, ele conseguiu corromper 4.000 anjos de cada legião. A Bíblia só menciona 4, mas o céu era repleto. E ele conseguiu entrar na mente de 1/3 de anjos. E agora imagine ele falando: vou subir, vou levar a terceira parte de anjos e vou guerrear contra ele. E para que você entenda mais, e que
mais nesse contexto comigo. Os sacerdotes da época, todos os sacerdotes tinham em seu peito estampado, como se fosse uma espécie de colar. E nesse colar continha 12 pedras preciosas, uma das características de um sumo sacerdote. E Jesus, ele se enfatiza dentro da Bíblia que ele é o sumo sacerdote. Aleluia, Deus. Ele tem Glória a Deus, aleluia. E Deus pegou glória a Deus. colocou nesse anjo. E não Aleluia, bastava, ele Deus. queria ser semelhante a Deus. Ele queria ser igual a Deus. É, Jesus. E faltava apenas 3. Mas uma coisa que Deus diz na palavra dele, meu amado, eu quero voltar a sua atenção nessa noite, é que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus. Deus, ele não permite que ninguém se compare e se iguale a ele. A glória é para ele. Aleluia. A honra é dele. Glória, glória a Se tem Deus. uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Se tem uma coisa que Deus abomina, é alguém tentar se comparar com ele. A iniquidade cresceu no coração desse suposto anjo. E ele decidiu se rebelar contra o seu próprio Criador. Ele decidiu desconverter anjos que foram criados para adorar a Deus. E tentou voltar contra o seu próprio Criador para tentar criar uma rebelião no céu. E a Bíblia diz: e houve uma guerra no céu. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Os meus olhos espirituais, aqueles anjos subindo, sedento de guerra, Glória a Deus. de poder, querendo mais poder. E quando chega no céu, encontra Deus com a maioria de anjos. E encontra Deus com o seu próprio exército, o anjo Miguel na porta do céu. Oh, aleluia. Na sessão de arcanjos. Glória a Começa uma Deus. batalha no céu. Aleluia. E começa agora a haver uma guerra no céu tão grande. Aleluia, E a Bíblia Deus. diz que começou. E a Bíblia diz que passou a ter uma influção de anjos do céu. Oh, Espírito E Santo. esses anjos caíram. E sabe o que eles são hoje? Demônios. E caíram com o seu próprio, que eles se voltaram contra Deus. E a Bíblia diz que eles caíram. Até essa parte de anjos não resistiram ao poder de Deus. Aleluia. Perderam a guerra. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, ele jamais, em hipótese alguma, irá permitir que alguém se iguale a ele. Aleluia. Agora o camarada que tinha tudo isso passou a se tornar inútil para ele. Porque ele não queria aquilo apenas, ele queria ser igual. Agora imagina, hoje ele está aí fora, preso, porém ele tem os seus próprios anjos que caíram junto com ele e se tornaram demônios. Imagine comigo que uma vez que eles foram expulsos do céu, eles nunca mais poderão voltar ao seu próprio lugar de criação. O que eles têm a perder? Nada. Me explique por que o ser humano hoje em dia, em sã consciência, vai até um degrau ao andar mais alto de um prédio e tira a sua própria vida. Me explique por que uma pessoa que se diz em sã consciência pega um remédio, uma quantidade exata de remédio, e se entorpece e é capaz de tirar a sua própria vida. Imagine o poder de ira que existia na vida desse anjo, que tinha tudo ingrato. Ele ainda se conseguiu desconverter até essa parte dos anjos contra o seu próprio Criador. Tinha tudo. Porque existem pessoas hoje, tanto dentro da igreja quanto lá fora, que são ingratas. Porque deixa com que a concupiscência da carne, a ira, lançada pelo anjo mal, infiltre dentro de você, dentro de si. Porque o que ele tem a oferecer é isso. Ele nunca mais vai poder voltar ao seu lugar. Ele nunca mais vai ter aquela voz linda que ele tinha. Ele nunca mais vai poder reger o coral celestial de serafins. Ele nunca mais vai poder entrar no lugar, saber que ele está Jesus. Essa é a hora que quer.
Aleluia. Porque ele fica tarnação na vida de quem está lá fora e está até mesmo dentro da igreja. Porque ele não tem nada a perder. Você sabe qual é o fruto mais ruim que tem na vida do diabo, de Lúcifer? Que eu não faço questão hoje mais nem de tratar ele como Lúcifer, né? Porque assim ele era quando ele foi criado por Deus. A partir do momento que ele foi expulso, o próprio Jesus se posiciona perante ele como chamando ele de Satanás, diabo. Imagina. Você sabe qual é a maior e o maior desfalque que ele tem? E o maior? A inveja. Porque ele tinha tudo. Mas quando o ser humano ou qualquer tipo de é ingrato, nada para essa pessoa basta. Ele não se contenta, ele pode ter o melhor bem social, ele pode ser o melhor dentro da sociedade, ele pode ser o mais próspero, mas ele vai querer sempre ofuscar o que o irmão tem, o que a pessoa lá de fora tem. Por quê? Fruto de Satanás. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Quem sabe ele prometeu para aqueles anjos: olha, a gente vai guerrear contra ele e eu passarei o poder para você, para você, para você, para você. Mal ele sabia que todo o poder está nas mãos dele. Aleluia, Jesus. E uma vez que ele teve poder para fazer anjo, para criar o céu, a terra, o jardim do Éden, ele tinha poder para guerrear. Aleluia. E ele tem poder para guerrear contra os seus problemas, contra as suas adversidades. Aleluia, Deus. Não existe doenças físicas carnais. Existe. Mas a maioria hoje em dia, no nosso século, provém de um mundo espiritual. Porque abrimos espaço para este anjo mau e ele entra, porque ele não tem nada a perder. Você sabe qual já é a sentença que já está declarada para ele? O inferno, o lago de fogo, que ele será lançado com os seus anjos. Ele não tem nada a perder. Imagine como um cidadão preso de dentro de uma penitenciária na qual ele tem poucos minutos de banho de sol, consegue comandar toda uma periferia aqui fora. Imagine Lúcifer hoje estando preso, ainda assim ele consegue comandar todos os seus demônios que estão às soltas por ele. Existe um demônio para uma paralisia, existe um demônio para um vício de um cigarro, existe um demônio para um vício da droga, existe um demônio para um vício de prostituição, existe um demônio para a gula, existe um demônio para a ganância, existe um demônio para tudo que qualquer tipo de desmoralizar a palavra de Deus. Tudo provém de um demônio. A sentença dele já está declarada. E sabe o que mais me entristece? Que ainda assim, pessoas, ainda assim às vezes para ouvir a voz do inimigo. Por quê? A partir do momento que você sabe que algo é errado e você permite que isso entre na sua vida, você está procurando um modo mais fácil de ter algo, um modo mais fácil de alcançar algo, e você está dando espaço para o próprio adversário jogar na sua cara que você errou. Adivinha por que às vezes Satanás bota o dedo na sua cara e fala: ei, está em pecado? Porque nós mesmos damos espaço para ele, às vezes, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. E a Bíblia fala que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e eu te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Se coloca de pé nessa noite, fazendo favor. Aleluia, Deus. Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: existe bem, existe o mal. Isso é claro. Não tem hipótese da gente plantar feijão e colher milho. A gente colhe o que a gente planta. Portanto, se todavia a gente plantar o bem, a gente vai colher
preciso a gente conhecer o bem. E quem é o bem em nossas vidas? Jesus. O diabo, ele está aí fora. O diabo, nesses últimos tempos, ele quer fazer as coisas parecerem mais comum possível. Porque hoje em dia, na medida que multiplicou os seres humanos, 7 bilhões de pessoas, pois se tira a vida da outra pessoa, parece normal, porque já tem muita gente, ninguém leva em conta. Se, portanto, tivesse apenas 100 pessoas no mundo, a gente já se voltaria mais para aquela pessoa que morreu. E com isso, Satanás tem multiplicado a violência. Satanás tem multiplicado a discórdia dentro dos lares. Pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposa, esposa contra esposa, irmão contra irmão. Isso é fruto de quem? Lembra de Caim e Abel lá no passado? Caim apresentava o que vinha, que ele achava que era servente para Deus. Abel pegava o melhor que ele tinha e apresentava para Deus. Não estou falando de bens materiais apenas. O nosso tempo que a gente tira para ir na igreja, nosso momento que a gente tira para agradecer pelo dia, a gente tem uns 24 horas por dia. E às vezes nós não tiramos 1 minuto para poder falar com Deus. As nossas primícias são essas. O nosso melhor não é o nosso dinheiro, não é o nosso dízimo, não é a nossa oferta. Isso é só consequência. É só um protocolo bíblico. Mas o que realmente de fato interessa para Deus é o que está dentro de nós. É a nossa sinceridade. É a gente tirar tudo que parece importante para nós e colocar diante de Deus. Abel tinha pouco, mas do pouco ele conseguia tirar o melhor para oferecer para Deus. Caim talvez era largo, tinha bastante, mas ele tirava as frutas mais podres, que não tinha serventia para o comércio nem para o degustamento, e apresentava para Deus. Isso impediu que ele tivesse inveja de Abel por ter pouco? Não impediu. E consequentemente levou ao primeiro homicídio. Culpa de quem? De Lúcifer, que trouxe o primeiro pecado, que fez com que Eva corrompesse o seu esposo e se voltasse também contra o próprio Criador, porque uma vez Deus disse: não comerás do fruto. E Eva comeu, e não se bastou, levou o seu esposo à perdição, e consequentemente estamos aqui. No mundo em que existe o bem, existe o mal, e somos traçados pelo bem e pelo mal. E cabe somente a nós decidir se a gente quer fazer o bem e quer fazer o mal. Se fazemos o bem, temos a chance exata que Deus está sobre nós. Se fazemos o mal, exatamente da mesma forma, abrimos espaço para o diabo. Porque ele pode estar preso lá, aguardando o dia da vida do Senhor para ser lançado no lago de fogo. Mas os demônios estão aí causando brigas de guerras. Existem países que têm se voltado contra países. Quem é que faz isso? Quem é que coloca dentro do coração do homem a iniquidade? Quem? Quem que coloca a maldade dentro de uma pessoa que é capaz de chegar na cabeça do outro, colocar um revólver e matar o outro? A Bíblia diz que só Deus tem o poder para tirar a vida e dar a vida. Aleluia. Mas o homem, na medida que os tempos têm se passado, tem se sentido no poder. E mais comum tem sido ver pessoas caindo no chão, pessoas se desabando. E até mesmo hoje em dia, dentro da própria igreja, o diabo tem plantado a semente da discórdia, da inveja. E o que resta da igreja fazer nesses últimos dias? Orarmos. Porque antigamente os pais enterravam os filhos. Os filhos enterravam os pais, perdão. Hoje os pais estão enterrando os filhos jovens, novos. Crianças de 13 anos já estão se prostituindo, já estão nas drogas. Quem está plantando essa semente nos corações deles? Que não tem a mentalidade, não tem a capacidade de nem decidir o que fazer. Porque para mim uma criança de 3 anos é incompatível com a mentalidade de um adulto. E ainda assim uma criança consegue pegar um revólver, entrar dentro de uma favela, entrar dentro de um mercado e pôr em ameaça a vida do próximo.
faz o ser humano, em sã consciência, entrar dentro de um colégio e tirar a vida de pessoas inocentes? Quem tem plantado essa sementinha de discórdia? Aquele que tinha tudo. Então não deixe que a ingratidão tome conta do seu coração. Eu não quero e não irei deixar que a ingratidão tome conta do meu coração. Porque o que temos de mais precioso é o nosso coração. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa, Jesus, para dizer que nós te amamos, Jesus. Aleluia. Por mais que por vezes não conseguimos e não consigamos entender o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Por mais que muitas vezes somos ingratos, Senhor, e não conseguimos entender o teu querer em nossas vidas. Por mais que o diabo coloca bandejas lá no mundo, meu Pai, que parecem agradáveis, que parecem benéficas para os nossos olhos, que olhamos e achamos que lá está a verdadeira alegria, lá está a verdadeira juventude. Mas é somente na tua casa e na tua presença que encontramos o melhor momento de nossas vidas. Para muitos a tua casa é um lugar que perdemos tempo. Para muitos é melhor estar dentro de uma casa às 8 horas da noite, sentado em frente a uma TV, assistindo, do que estar na tua casa te adorando e oferecendo o que temos de melhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo. Aleluia. Ensina-nos a compreender. Glória, glória a Deus.